Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a amada igreja a abrirmos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vocês perceberam também que a nossa liturgia hoje também está toda no texto, de Marcos, no livro de Marcos, e agora também será pregado. Marcos, capítulo 12. Vamos ler os versos de 28 a 34. Marcos 12, 28 a 34. Assim diz a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo com a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido bem, sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém. Vamos orar? Pai querido, graças te damos pela tua palavra lida. Senhor, fala agora aos nossos corações nesta noite, neste dia, no dia do Senhor, neste culto solene, dedicado a ti, que o Senhor mesmo preparou. E preparou a cada um de nós, e preparou os nossos corações para estarmos atentos à tua palavra. E que assim, ó Pai, tudo o que seja dito seja para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós, nesse domingo, não estamos aqui para falar de Páscoa. A Páscoa foi instituída no Antigo Testamento pelo nosso Deus, quando ali os egípcios fugiram, foram libertos do cativeiro do Egito, e ali o Senhor ordenou que eles comessem a Páscoa, comessem ali um cordeiro perfeito e saíssem. E então esta festa tornou-se a festa sagrada em Israel. Mas é uma festa que era apenas transitória e que apontava para o verdadeiro Cordeiro Santo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, que era o Senhor Jesus Cristo. E com a vinda do nosso Senhor, ele então instituiu, no lugar da Páscoa, instituiu a ceia do Senhor. A Santa Ceia, essa que nós comemoramos no primeiro domingo, outras igrejas comemoram no outro domingo, ou todos os domingos. Essa é a nossa Páscoa, essa é a Santa Ceia. Assim como o Senhor também instituiu o batismo, substituindo a circuncisão do Antigo Testamento pelo batismo no Novo Testamento. Mas falando ainda sobre a Santa Ceia, foi numa última Santa Ceia em que o Senhor Jesus, ali na noite em que foi traído, que ele estava ali à sua mesa, a mão do traidor no seu prato. E um dos grandes pregadores, chamado Charles Spurgeon, diz deste momento, falando sobre Judas, ele diz que Judas é um solene aviso para todos nós. Ele andou com Cristo, ouviu seus ensinos, viu seus milagres, e ainda assim seu coração permaneceu endurecido. Não é suficiente estar perto de Jesus. Devemos ter um coração transformado por sua graça. O Senhor Jesus naquela noite então traído por alguém que andou com ele, viu seus milagres, comeu do seu prato, ali participou da sua mesa, da sua ceia, e então trai. Na sexta-feira o Senhor Jesus é crucificado, morto,
sepultado, e ao terceiro dia, no domingo, como um domingo igual ao de hoje, ele ressuscitou. Por isso nós nos reunimos não mais no sábado, mas no domingo, é o sábado cristão. E falando sobre a ceia do Senhor também, falando desse momento com Judas, o que precisa haver, sobre o que nós vamos falar essa noite, é sobre mudança de coração. Não adianta nós sermos religiosos, participarmos da ceia, ou até mesmo sermos batizados, mas se não tivermos, primeiramente, uma mudança de coração. É a chamada metanoia, a mudança de mente, é o arrependimento. Judas não se arrependeu. Judas se matou, ele apenas teve um remorso. Foi diferente de Pedro, que também traiu o Senhor Jesus, que o negou, que blasfemou o seu nome, praguejou, mas depois se arrependeu, porque Pedro foi tomado pelo Senhor Jesus Cristo, teve seu coração mudado. Judas não. Judas era um filho da perdição. Então precisa haver uma mudança de coração, e essa mudança que pode ser feita é através apenas do Espírito Santo. E neste contexto aqui que acabou de ser lido, de Marcos 12, Jesus está conversando aqui com alguns fariseus, escribas e saduceus, falando sobre a questão do tributo, sobre ressurreição e sobre o grande mandamento, que está nos versos 28 a 34. E Jesus, então, é questionado pelo escriba, dizendo: Senhor, mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus diz que são dois. A lei se resume em dois grandes mandamentos: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento e de toda a sua fé. Eu gosto de chamar isso aqui de café com Deus: coração, alma, força e entendimento. Mas eu quero destacar aqui a palavra coração, que é de onde se inicia aqui o ponto central, e é a peça-chave onde deve acontecer uma mudança, que deve ser no coração. Para daí então podemos amar a Deus desta forma, com todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força e nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Pois é no coração onde realmente precisa haver uma verdadeira mudança. E essa mudança não acontece até que ela seja visível em nossas vidas. Ela acontece de fora para dentro, mas depois ela tem que se manifestar de dentro para fora, com nossas atitudes, com as nossas falas, nossas ações. Não é apenas algo que basta ser compreendido ou entendido intelectualmente, mas precisa ser compreendido, mas também precisa ser tratado, precisa ser mudado. Não adianta nós identificarmos o defeito de algo se nós não tratarmos aquele defeito daquele problema. É como um carro. Você leva seu carro no mecânico e aí ele é passado por aquelas máquinas ali, os aparelhos, e o mecânico diagnostica que o problema está na caixa de direção. Mas aí fica muito caro para consertar e você pede: não, dá só um jeitinho, só para eu andar mais um pouquinho. Então o mecânico faz ali algo paliativo para ele rodar mais um pouquinho. Mas o problema não foi resolvido. O problema ainda está na caixa de direção. Ela precisa ser trocada. Assim também é o nosso coração. Nosso coração é essa peça principal que precisa ser trocada. Porque muitas vezes o problema, a raiz do problema está no coração. E esse coração precisa ser primeiramente trocado. E também precisa ser tratado. É assim que acontece na nossa vida. Não basta conhecer o problema, nós precisamos tratar do problema. E é sobre isso que nós queremos falar, sobre uma verdadeira mudança de coração. E primeiramente eu quero falar sobre a obediência de um coração verdadeiramente mudado. Os versos 28 em diante diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Aquele escriba ali, ele tinha
com a dúvida sincera. Ele era diferente daqueles outros fariseus. Ele não vinha ali para testar Jesus, como foi feito agora, como lido agora há pouco, sobre a questão do tributo, ou dos saduceus sobre a questão da ressurreição, porque eles não acreditavam na ressurreição. Mas ele tinha uma dúvida sincera. E ele fez uma pergunta genuína e sincera ao Senhor Jesus Cristo, porque ele viu que Jesus respondera bem. E Jesus então responde, né? Trata com cordialidade. E Jesus diz: ouve, ó Israel. O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse ouve, Israel, Jesus está trazendo aqui, lá do Antigo Testamento, o Shema de Deus, que é: ouve, ó Israel. E a partir daí o Senhor então traz os seus mandamentos para o seu povo. Ouve, Israel. Esteja atento. Ele aqui está citando Deuteronômio 6,4. Está citando quando Moisés traz as leis do Antigo Testamento, os 10 mandamentos. Então, ouve a Israel. Ele diz: o primeiro é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus então aqui está juntando Levítico 19:18, que diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Juntando com Deuteronômio 6:5, que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então Jesus não estava inventando coisa nova, ele estava explicando o Antigo Testamento, estava explicando os mandamentos, estava resumindo. E Tiago chama essa lei também de a lei régia, ou a lei real, lá em Tiago 2,8, onde diz: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então Jesus, quando pressionado pelos mestres da lei, Jesus disse que toda verdadeira obediência nasce de um coração verdadeiramente transformado, de um coração verdadeiramente mudado. Ele está enfatizando a centralidade da obediência de coração. E qualquer coisa menos do que isso é algo vazio e algo hipócrita. Não adianta obedecermos se não tivermos um coração cativo ao Senhor, não tivermos um coração mudado, não tivermos um coração tratado. Nestes versos aqui, Jesus focaliza o coração onde a mudança verdadeira deve acontecer. Por isso que ele começa: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas o que é o coração? Será que o coração é esse músculo que bate aqui no nosso peito, é esse órgão que pode ser transplantado também? Será que a Bíblia fala que é isso? Não, a Bíblia não fala que é isso. A Bíblia usa alguns termos interessantes para falar das nossas emoções, para falar, por exemplo, do amor, da compaixão, da misericórdia. E a Bíblia usa o termo tripas. Então nós temos que amar e nos compadecer dos outros com as nossas tripas, ou seja, com o nosso mais íntimo interior. Não tem alguma coisa bem legal a ver? As tripas, quando você fica nervoso, às vezes não dá uma dorzinha de barriga, não é? Assim também é o coração. Quando fala do coração, e aí não tratando somente das emoções, mas o coração vai muito mais além. O coração trata da mente, da nossa vontade e das nossas emoções. Quando fala de mente, são os nossos pensamentos. A Bíblia, quando fala de coração, está falando isso. Falando não somente desse órgão, né? Está falando da nossa mente, ou seja, dos nossos pensamentos. Está falando da nossa vontade ou dos nossos desejos. E também está falando das nossas emoções, das nossas alegrias, das nossas paixões, dos nossos prazeres, da nossa ira, da nossa raiva. Tudo isso, quando a Bíblia fala coração, tudo isso está envolvido. Olha como o coração é importante. Por toda a Bíblia, o coração é mencionado como o trono da motivação. Existem mais de 900 referências ao coração na Escritura. Vejamos o que ela fala sobre o coração no Antigo Testamento. 1 Samuel 16, de 1 a 13, ali nós vemos o profeta Samuel sendo levado por Deus a encontrar um novo rei em substituição a Saul. E o rei seria Davi. Mas Deus fala: olha, eu vou te levar num lugar, mas você não vai atentar para a aparência das pessoas,
daqueles homens, de Davi e de seus irmãos, mas você vai olhar para o coração, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Então Samuel foi advertido nesta ocasião para poder ungir Davi como rei de Israel. E mais tarde, Davi dá exemplos, evidência de que realmente tinha um coração cativo ao seu Deus. Tanto é que ele compôs o Salmo 139, o verso 23 e 24, onde ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você já orou como Davi nesta oração? Você, quando ora, você coloca o seu coração diante de Deus? Você rasga o seu coração? Você abre o seu coração para Deus? Mostrando os seus ídolos, os seus pecados, a sua intimidade? A Bíblia nos descreve como pessoas que querem se afastar de Deus. E a obediência requer uma mudança radical. Jeremias 31, 33 diz que, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Da mesma maneira, o profeta Ezequiel profetiza sobre a nova aliança e o novo coração. Lá em Ezequiel 36, 26 e 27, que diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e colocarei e darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E ambas essas passagens relacionam a lei de Deus ao coração, relacionam o coração do homem às leis de Deus. Estão interligados. Há uma obediência voluntária em nós que brota de um coração regenerado pelo Espírito Santo. Mas a palavra coração não é usada somente no Antigo Testamento para descrever o assento da mente, dos pensamentos, das vontades e emoções, mas também no Novo Testamento. E o que diz o Novo Testamento sobre o coração? Aqui mesmo, em Marcos 12, Jesus ecoa as palavras de Moisés lá sobre os 10 mandamentos. Lá já em Efésios, Paulo, nós encontramos ali na oração de Paulo pelos crentes de Efésio, encontramos um sinal de cumprimento destas promessas, onde ele diz em Efésios 1,18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo aqui está vendo Cristo como cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Jesus é aquele que nos reconciliou com o Pai através da sua obediência perfeita e de um coração íntegro, inteiro e obediente a Deus, e que entregou não só o seu coração, mas a sua vida a Deus de forma perfeita. E Deus enviou o seu Espírito Santo para nos dar um novo coração, para dar um novo coração àquele que crê e gravar em nossos corações, nas tábuas dos nossos corações, as suas santas palavras. Ele também nos dá força e poder para buscar cumprir os seus mandamentos. A nossa vida não é determinada pela nossa formação acadêmica, pela nossa intelectualidade, pela nossa cultura, pela nossa fisiologia ou qualquer outra coisa. Porque Deus fez toda a provisão para satisfazer a necessidade maior nossa, que era redenção. Deus escreve em sua Bíblia, a sua palavra, contando a história da nossa redenção. Da redenção de um povo que agora tem um novo coração. E você pode ter confiança, meu irmão. Você pode ter certeza de que essa mudança é algo absolutamente possível para você. Porque não depende de você, não depende de nós. Depende da ação soberana do Espírito Santo de Deus. Só que, ainda aqui nessa vida, não ainda experimentaremos um coração perfeito, ainda de forma plena e completa,
Porque o nosso maior problema ainda é o coração. Lembra do carro? Da caixa de direção. Precisa trocar essa peça ou precisa tratar essa peça, precisa fazer um tratamento e o cuidado. Passar na oficina da palavra de Deus para levar nosso coração lá todos os dias para ser tratado. Mas esse coração que é enganoso, que é corrupto, que é cheio de caprichos e cheio de ídolos, é verdade. Mas esse problema já foi resolvido. Já foi resolvido. Já foi resolvido na cruz do Calvário. Quando Jesus ali entrega seu espírito e diz, tetelestai, está consumado. Então o problema já foi resolvido. Eu já, mas ainda não. Não plenamente, mas já está resolvido. Porque nós já ganhamos um novo coração, como nós cantamos aqui. Porque temos recebido do Pai um novo coração, um coração regenerado, um coração transformado, que é inspirado por Jesus. É por isso que nós somos irmãos. Por isso que nós somos igreja do Senhor. Por isso que nós estamos aqui nesse domingo. Porque nós temos um mesmo coração em Cristo Jesus. Mas como você tem reagido às circunstâncias da vida? Você tem dado bons frutos? Você tem sido paciente com aquelas pessoas que te irritam? Aquelas pessoas que pisam no seu calo? Às vezes, as pessoas que nos irritam são aquelas que mais nos conhecem e sabem onde o calo machuca, né? Onde dói, onde nos mexer, nos cutucar. Às vezes é o esposo. Às vezes é a esposa que sabe onde pega. Mas como a gente tem tratado o outro, quando às vezes o outro nos irrita? Como temos tratado o nosso coração? Como você tem confrontado as pessoas que às vezes te impõem medo, ou algum tipo de receio, às vezes seu chefe, alguma autoridade? Você tem confrontado de forma respeitosa, mas verdadeira também? De que formas você também tem abandonado seus pecados e deixado eles de lado? Reflita nessas perguntas, para que você procure dar bons frutos nessas áreas difíceis da nossa vida. A superabundância do coração. A Bíblia também usa a palavra coração para descrever quem nós somos, nosso íntimo, nosso âmago. As palavras hebraicas e gregas traduzidas como coração são usadas em várias passagens também para dizer algo que está no centro. Por exemplo, Jonas estava no centro do ventre do grande peixe, não é verdade? Jesus esteve no centro da terra, ali nas regiões inferiores da terra, enquanto esteve sepultado. E quando a Bíblia fala sobre a vida cristã, ela fala a respeito de amar a Deus de todo o coração e tê-lo no centro da nossa vida. Quando fala de coração, é saber o que você está colocando no seu coração, o que você está colocando no centro da sua vida. E nós somos chamados a colocar Cristo, o Senhor, no centro da nossa vida. O Senhor não quer estar na periferia das nossas vidas. O Senhor não quer estar na nossa vida só nos domingos, ou domingo de manhã, porque você tem preguiça de vir à noite, ou porque só à noite, porque você tem preguiça de acordar cedo, ou só nas datas festivas, nas datas comemorativas. Não, Jesus não quer estar na periferia da nossa vida. Ele quer estar no centro da nossa vida diária, todos os dias, o dia todo, o ano inteiro, a vida toda. Cristo tem que estar no centro do nosso coração. Deus realmente se importa, claro, com o nosso comportamento, com a nossa conduta moral. Mas a palavra de Deus nos fornece algo que é retentivo, um retrato daquilo que é muito mais do que comportamentalismo, muito mais do que ética, conduta moral, mas é uma mudança verdadeira e genuína, da qual nos convoca, da qual nos constrange a sermos pessoas éticas, morais, corretas, honestas, mas porque eu quero agradar a Deus, não ao mundo. Quero ter um coração entregue a Deus. Servir a Deus de coração e não apenas de aparência para que os homens vejam, mas para que Deus veja, para que eu agrade a Deus e não a homens. Deus quer criar em nós um amor puro que flui de um coração puro.
Já vimos que Deus usa a metáfora do casamento para mostrar esse relacionamento de amor, de intimidade pessoal dentro do casamento, entre o marido e a esposa, entre o cabeça e a mulher, assim como Cristo e a igreja. Então, Deus usa a metáfora do casamento, porque Ele quer isso mesmo, Ele nos dá um coração novo e Ele nos casa, Ele pede, Ele não pede, Ele tem o nosso coração na sua mão e nos toma em casamento, e nos dá casamento, e nos dá uma nova aliança. E nós agora somos a noiva de Cristo Jesus. E é nesse relacionamento que Ele quer. Assim como o marido quer que a sua esposa tenha um coração só para Ele. Tenha os seus olhos voltados só para Ele, não para os outros homens. Assim como também a esposa não quer que o marido tenha os olhos para outra mulher ou o coração para outra mulher. Deus também é o nosso noivo que quer que nós tenhamos o coração voltado somente para Ele. Mas amor e regras também não são mutuamente excludentes. Verso 32, diante diz assim: disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão que é amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Aqui o escriba, ele fez uma relação com o Antigo Testamento, com a Escritura, porque ele diz que tudo isso excede aos sacrifícios e holocaustos. Ele está se lembrando, talvez, lá de Oséias 6, que diz: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. E vendo que Jesus, que ele havia respondido sabiamente, verso 34, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus está falando: olha, você tem um coração diferente desses seus companheiros aí, que tem um coração duro, que queriam vir aqui só para tirar suas dúvidas, suas curiosidades, ou para me confrontar, ou para me testar. Mas você está no caminho certo. Está no caminho do Senhor. Nós vemos várias conversas de Cristo com outras pessoas de Israel. E aí Cristo, ele viu o coração. A pessoa vinha até com boas intenções, né? Aparentemente boas intenções, falando bonito, elogiando Jesus, mas ele conhecia os corações. Assim como o jovem rico vem falar com Jesus, e Jesus olha o seu coração e fala: seu coração está preso às riquezas. Vem Nicodemos fazer pergunta sincera também dele, e Jesus fala que é preciso nascer de novo, nascer e ter um novo coração para entrar no reino de Deus. Mas isso só acontece pela ação da Trindade de Deus. É uma ação soberana de Deus, a ação chamada monergista. Só tem uma mão, só tem uma força agindo. É o Pai que amou e escolheu os seus eleitos. É o Filho que foi enviado para cumprir o sacrifício e morrer no nosso lugar na cruz do Calvário. E o Espírito Santo que vem para aplicar essa salvação em nosso coração, regenerando o nosso coração, a nossa vida, nos fazendo nascer de novo, com um novo coração, um coração que foi capturado e mudado pelo doador do seu novo coração. Deus doou um novo coração para a gente. Nós agora temos um novo coração batendo aqui dentro nas nossas vidas. Só que ainda haverá momentos difíceis e momentos que parece muito difícil de obedecer à palavra de Deus. E nós entraremos em conflitos, às vezes, com a carne contra o espírito. Mas mesmo nesses momentos conflitantes, nesses momentos de conflito interno, haverá momento ainda de crescimento na nossa vida e de chegarmos a um sentimento de que se as regras estão aqui, é porque um Deus pessoal colocou elas aqui, que é um Deus pessoal que se importa conosco. Nós somos chamados aqui a viver esse relacionamento com Deus. E por que eu digo que amor e regras também não se excluem? É como pais e filhos. Os filhos têm regras. Os pais impõem regras, impõem limite nos seus filhos porque querem o bem dos filhos. Às vezes os filhos não vão entender, muito pequenos não entendem. Às vezes até levam uma palmadinha e não entendem.
Por isso que é bom o pai também explicar, né? Mas com o tempo eles vão crescendo, procuram entender, mas às vezes vão entender somente quando eles também forem casados e tiverem seus próprios filhos e tenham que colocar limite nos seus filhos, aí eles vão entender, agora eu entendo porque meu pai põe aquelas regras, aqueles limites na minha vida. É porque meu pai se importava comigo, meu pai se preocupava comigo e queria o melhor para mim. É assim nosso relacionamento com Deus. Nós cumprimos as regras de Deus, os mandamentos de Deus, porque se Deus colocou eles aqui é para o nosso bem, para a nossa própria bênção, porque Ele quer o melhor para nós. E nós não precisamos fazer parte de uma elite espiritual, de um corpo de pessoas super crentes, super espirituais. Não, meu irmão. Não precisa. Você precisa ter um coração novo. Coração que foi dado por Jesus, pela ação do Espírito Santo, para você conseguir agradar ao nosso Deus. Concluindo, meus amados, nós pertencemos a Deus. E por isso, nós somos livres, nós somos chamados escravos, dulos, escravos de um Senhor, mas ao mesmo tempo somos livres. Porque saímos da escravidão do pecado e agora nos tornamos servos livres, livres para amar apropriadamente o nosso Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Somos livres, somos crentes livres para deixarmos o nosso egoísmo e a nossa arrogância e buscarmos a humildade, reconhecendo a nossa finitude, reconhecendo a nossa pecaminosidade, confessando os nossos pecados ao Senhor, confessando o nosso pecado a quem nós ofendemos também, perdoando a quem nos tem ofendido também. Nós somos livres para ajudar materialmente e espiritualmente as pessoas necessitadas e carentes também. Nós somos livres para ser agradecidos, cheios de respeito e honra uns pelos outros. Resumindo em poucas palavras, em Cristo somos livres para amar a Deus e ao próximo da maneira correta e que agrade ao Senhor nosso Deus. Somos chamados a repelir o nosso egoísmo, pois Deus resiste aos soberbos. E quando somos arrogantes, esquecemos que somos pecadores também, e o nosso pecado nos torna arrogantes em relação aos outros e achamos que somos melhores do que os outros. Por isso devemos ser atenciosos e misericordiosos para com aqueles que estão ao nosso redor. Porque a palavra diz em Tiago 2:4-6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E também sejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar, promovendo o bem dos outros antes de nós mesmos, procurando sempre por meio de nossas palavras e atitudes levar os outros a conhecer a Jesus Cristo, o único que pode mudar o coração daquele outro pecador também, assim como você também, pecador miserável, teve um dia o seu coração mudado. A verdadeira mudança do coração pode e acontece quando nós vivemos em um relacionamento com o nosso Redentor e abraçamos todos os benefícios que Ele nos traz. Mas isso não é só para adultos, é para qualquer idade. O apóstolo Pedro, exortando aos jovens, ele diz lá em 1 Pedro 5,5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingindo-os de toda humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Deus pode mudar o nosso coração, meu. Deus pode mudar o seu coração. Deus pode mudar o coração dos seus filhos. Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa. Deus pode mudar o coração por aqueles que nós temos orado, às vezes orando pelos nossos filhos, pode livrá-los dos vícios, da depressão, das drogas, da ansiedade, do ateísmo, do agnosticismo, das ideologias de gênero, dos perigos da internet, da pornografia, dos crimes que se cometem, crimes de ódio que cometem nas internets, nas deep webs, nas internets ocultas, que às vezes você não está nem sabendo que o seu filho está acompanhando. Você tem acompanhado o seu filho? Às vezes o coração dele está cativo. E entregue a pessoas más, cruéis, que querem fazer mal aos nossos filhos e a nós.
Mas Deus pode mudar o coração de todos eles e os tornar livres de todo este cativeiro, assim como Deus faz com todos nós. É possível vencer tudo isso, meus irmãos, com o coração humilde e quebrantado, buscando obedecer a Deus, pois os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados, como diz 1 João 5,3. Seus mandamentos não são penosos. Mas quem consegue amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento, levanta a mão agora. Ninguém, né? Ninguém. Nessa vida não. Mas Cristo conseguiu. Cristo conseguiu amar ao Pai de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Ele amou a Deus. E ele foi obediente aos mandamentos do Pai e obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus aceitou o seu amor perfeito. E assim como ele aceitou, ele agora aceita o nosso. Porque quando ele olha para nós, ele vê Jesus Cristo. Este é meu filho em quem me comprazo. E ele aceita o nosso coração, mesmo que seja imperfeito. E aceita o nosso amor a ele, mesmo que seja imperfeito. Porque nós estamos debaixo do sacrifício de Cristo Jesus. E ele já nos deu um novo coração. Que todo dia nós coloquemos o nosso coração na presença do Deus soberano, do doador deste novo coração. Amém? Vamos orar? Pai querido, graças te damos, Senhor, porque nós nos achegamos a Ti, Senhor, não porque nós temos algo de bom em nós não nos aproximamos do Senhor porque queremos, nós não podemos nos salvar, nós não podemos levantar as nossas mãos e correr atrás do Senhor, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos ressuscitou, assim como teu Filho Jesus Cristo, que é a primícia da nossa ressurreição. O Senhor também nos ressuscitou e nos deu um coração novo, um coração regenerado, transformado e inspirado em Jesus. E agora com este novo coração, Senhor, ainda mesmo que falho, precisando ser sempre trabalhado por Ti, pela Tua palavra, confrontado pelo Senhor, moldado pelas Tuas mãos santas, Senhor. Nós queremos colocar o nosso coração, assim como o salmista Davi, dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me o coração e guia-me pelo caminho eterno. Nós possamos, ó Pai, abrir nossos corações, não rasgar as nossas vestes, Senhor, mas rasgar os nossos corações diante do Senhor, nos derramar diante de Ti, quebrantar o nosso coração e nos colocar totalmente dependendo de Ti, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, Senhor. Dá-nos arrependimento todos os dias. Dá-nos um coração cada vez mais parecido com Cristo Jesus, que foi fiel a Ti, foi obediente ao Senhor, disposto a morrer e entregar a sua vida ao Senhor, assim como Ele entregou a sua vida a nós. Ó Pai, pedimos por aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, que o Senhor venha com Teu Santo Espírito e troque o coração, troque essa peça que está quebrada e coloca uma peça nova. Troca o coração de pedra por um coração de carne e coloca dentro os Teus mandamentos a Tua lei santa, Senhor. E para que eles possam conhecer a Cristo Jesus também e serem novas criaturas e juntos conosco, aqui mesmo, neste lugar, nesta casa do Senhor, que ainda virão muitos, ainda tem muita gente do Senhor neste lugar para vir. E o Senhor ainda vai trazer para esse povo junto com a gente, nos colocarmos com nossos corações abertos diante do Senhor e procurarmos amar a Ti em primeiro lugar e ao nosso próximo como a Ti mesmo, para que o nome de Jesus Cristo seja honrado pelas nossas vidas,
pelas nossas famílias e pela nossa igreja e por esta Igreja Presbiteriana do Brasil no Lago Sul. Essa é a nossa oração que nós fazemos. E já agradecemos por tudo, porque estamos confiados nas tuas promessas e na tua palavra santa. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, nosso único Senhor e suficiente Salvador. Amém.